Povo de Deus, estamos chegando aqui com mais um vídeo para você, trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde. Eu quero falar aqui nesta oportunidade da morte de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um homem chamado por Jesus para levar a palavra do Senhor. Sabemos que o chamado de Deus para a vida da pessoa, ele acontece de uma maneira inesperada às vezes. E quando ele chega até a nós, nos causa motivo de muita alegria. Há uma comoção no espírito em saber que você irá trabalhar para aquele que um dia fez o mundo, fez o mar, fez o universo, fez o espaço, todos os planetas, aquele criador da raça humana, dos céus e da terra, e você irá trabalhar para ele. Ele olhou e viu você, viu a multidão, mas te viu excepcionalmente, e te convidou para o seu trabalho. Aleluia! Glórias a Deus! Eu quero dizer aqui acerca de um homem chamado por Deus por nome de Estevão. Estevão, um dos discípulos de Jesus, que teve a oportunidade de falar para o povo aqui do mundo pecador as grandezas dos céus. As coisas que a Bíblia diz que jamais subiu ao coração humano, jamais a imaginação do homem pôde imaginar o que Deus tem preparado para os seus. E Estevão teve a oportunidade de falar um pouco dessas coisas para o povo. Mas será que as pessoas gostaram de ouvir? Assim como hoje, quando se fala do amor de Jesus Cristo às pessoas, que há um pregador numa praça transmitindo as boas novas de salvação, que alguém, um porta-voz do Evangelho de Jesus, um chamado de Jesus para a sua obra, estão falando de Deus. Será que as pessoas gostam? Até outro dia eu vi aqui um vídeo aqui no Facebook de um homem que estava falando de Jesus dentro de um ônibus. E ali se revoltaram contra aquele homem algumas pessoas, entre os quais o motorista daquele ônibus. E fez o pregador descer ali na estrada, a estrada longe de comércio. O homem desceu ali no sol quente, porque estava lá falando de Jesus Cristo no ônibus. Enquanto o povo tudo se revoltaram contra o motorista, mas não teve apelo. Mandou descer. Mas isso é o que menos, é o de menos. É a afronta menor que acontece. Pessoas são agredidas, são xingadas, são esbofeteadas por causa do amor de Jesus. Entende? Mas é glorioso o chamado de Deus, porque a recompensa, disse Jesus, não é aqui na terra. O vosso galardão não é aqui. O vosso galardão é na eternidade. O nosso tesouro que Deus tem preparado para cada um dos seus servos não é aqui. É na eternidade, é na vida eterna. E aqui diz aqui a palavra que Estevão, estando cheio do Espírito Santo, está escrito aqui no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Capítulo de número 7, versículo de número 55 de Atos dos Apóstolos. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. À direita de Deus. E ele viu e disse: eis que vejo o céu aberto. Eis que vejo o céu aberto. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E ele estava dizendo para aquele povo que Jesus veio para salvar o pecador, que veio trazer uma promessa da vida eterna, que aquele que aceitasse a Jesus em seu coração não precisaria mais temer a morte, porque o próprio Jesus dizia: aquele que crê em mim nunca morrerá, e aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estevão estava falando dessas coisas, falando do homem que abriu os olhos do cego, do homem que fazia o coxo andar, o paralítico, do homem que ressuscitou o morto, do homem que abriu os olhos do cego de nascença. E esse homem tinha poder para abrir as portas dos céus para o povo que nele cresce, pudesse contar com a vida após morte, além túmulo. Falando dessas grandezas, dessas maravilhas. Mas o povo se levantou contra ele por estar falando essas coisas e apedrejaram até a morte. Mas antes de morrer, ele ouviu o céu aberto e Jesus sentado à destra de Deus. Mas ali foi a gota d'água para apedrejá-lo e fazer com que ele fosse levado a óbito. Um pregador do evangelho, que não roubou ninguém, que não saqueou ninguém, porque o pregador não rouba ninguém. Quando as pessoas vão lá e dão dinheiro na igreja, não é forçado. Ninguém é pegado à força e mandado assinar um cheque, não. Se aquelas pessoas que estão na igreja estão doando as suas ofertas ali, é porque eles estão sentindo beneficiado. Ninguém fica 30 anos numa igreja dando oferta, e sendo bobo 30 anos. Ninguém fica dando o dinheiro numa igreja, numa obra, e não fica pobre. Acaba o dinheiro. Mas se eles estão lá doando, ofertando, é porque algo de bom está acontecendo na sua vida. Agora, os que nada fazem, os contrários, as forças contrárias do evangelho, como era no tempo de Estevão, não apedrejam com pedras, com pedaço de paralelepípedo, com outras pedras, mas apedrejam com palavras, com críticas, com calúnia, com ofensas verbais, tentando desmotivar a pregação do evangelho. A palavra de Deus nos diz que pessoas pregariam o evangelho por inveja, por torpe ganância, por contenda, mas importa que mesmo por esses motivos o evangelho seja pregado, diz a palavra de Deus. Aqueles que pregam a palavra de Deus como Estevão, por ter uma chamada, por ter a unção de Deus, por ter o Espírito de Deus e por sentir a responsabilidade de transmitir a ordem de Deus às pessoas que estão marchando a passos largos para o abismo, levado pelas drogas, levado por a violência, levado por todas as coisas ruins que Satanás tem jogado sobre a face da terra. Satanás, a certo ponto da história, pegava as almas como se fosse pescador de anzol, pegava um aqui e outro ali. Mas ultimamente Satanás tem lançado a rede e tem puxado multidões de almas para o abismo, porque o pecado tem aumentado demais da conta. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos tem se esfriado, tem se afastado da igreja, tem se afastado das reuniões, por causa da maledicência, por causa do falatório contra o evangelho, contra a obra de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, Estevão não desanimou, ele foi até o fim, foi apedrejado, e antes de morrer ele disse: Pai, não imputeis a ele esses pecados. E recebe agora o meu espírito. E ali ele adormeceu.
A vida nossa aqui é passageira, mas a vida com Cristo é eterna. Então lute pela vida eterna. Não desanime. Não deixe esfriar o seu amor. Entre no seu quarto e busque a presença de Deus. Faça jejuns. Não deixe a friagem espiritual tomar conta de você. Não deixe o diabo sorrateiramente entrar na sua casa e roubar os seus filhos para as drogas e para o pecado. Não saia dos pés de Cristo. Aguenta firme, como Estevão aguentou. Ele foi apedrejado, foi morto por amor do Evangelho. Mas ele não entregou, não jogou a toalha. Não jogue a toalha, meu amigo. Aguenta, que a luta vem e passa. O tempo de cantar está chegando. A luta vem e já está passando. E nós vamos fazer uma oração agora. Comigo, vamos falar com o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas e que vai dar agora graça àquele que está abatido, vai dar força, vai fortalecer no espírito para se colocar de pé na presença de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Poderoso Criador, Rei da Sonde Lama Rato Limanai, Senhor de todo poder e de toda glória, em sua presença eu me encontro nesse instante e apresento a ti, Deus querido, família, Senhor, que está neste momento, Deus, passando por dificuldade de toda a natureza, por contenda no lar, passando, Senhor, por dificuldade, Senhor, de alimentação. Deus amado e santo, onde há ali naquela casa, Senhor, tanta turbulência, tanta brigas entre família, desavenças, Senhor, eu quero te pedir que neste momento o Senhor conceda paz, fortaleça as pessoas, que o teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, a fim de que eles possam, Senhor amado, ser tocados pelo teu Espírito e retomar a luta e fazer como Estevão, não desanimar, não desistir, para que nós possamos ir até o fim, até a volta e a chegada de Jesus para o arrebatamento da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. Assim seja. Amém.